Quando vocês quiserem começar, esperar mais gente, né, pessoal? Se quiser ir começando, eu vou contando um pouco a minha história Pode rapidinho ser. e depois a gente emenda nas perguntas. Pessoal, bem-vindos. Esse aí é o Rafael Lavrado, da Contamento, e ele vai falar um pouco para a gente aqui de finanças quantitativas e carreira no mercado financeiro. E algumas pessoas já conhecem ele, né? Mas para quem não conhece, quem é Rafael Lavrado, né? Se apresenta aí para a gente, por favor. Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer participar com Liga de Investimento. Aqui no Rio, eu sou bem ativo com as ligas, dou bastante palestra, bastante aula. E agora, com a pandemia, eu acho que ficou mais conectado o Brasil. Então, estou participando desses eventos com ligas fora do Rio de Janeiro também. Então, sempre um prazer participar. Obrigado pelo convite. Estou contando a minha história rapidamente. Eu sou formado em engenharia, fiz um mestrado fora do Brasil e quando eu voltei para o Brasil em 2011, eu tinha isso na cabeça de querer trabalhar no mercado financeiro. Entrei no fundo de investimento fundamentalista, chamado STK Capital, em 2011. Em 2012 eu me tornei sócio e dentro do mercado financeiro eu segui por essa linha mais quantitativa. Eu fiz mais um mestrado no IMPA, em métodos matemáticos aplicados a finanças. Então, dentro de um fundo fundamentalista, eu comecei a desenvolver muita análise quantitativa, usar dados, usar informações numéricas para apoiar o gestor a tomar a decisão. Aí, em 2018, eu decidi sair da STK, eu decidi sair para abrir um pouco a cabeça, ver alguns projetos, e eu gostei bastante do projeto da Contamento. O Vitor Deuec me chamou, ele me apresentou o projeto, resolvi embarcar nesse projeto. A gente passou 2019 todo montando a gestora, o fundo de investimento, e a gente lançou os fundos no final do ano passado. Os fundos estão completando agora 6, 7 meses. Os fundos estão indo super bem, o projeto está indo super certo, então é onde eu estou no momento nesse projeto da Contamento, como uma gestora quantitativa. Eu sempre tive esse viés de trabalhar com essa área quantitativa, mas antes era num fundo fundamentalista clássico e agora é no fundo quantitativo. Então, esse é o resumo. Acho a parte mais legal de bater esse papo, assim, se vão fazendo as perguntas, depois quem tiver pergunta, aí vai fazendo que eu vou respondendo. A gente vai tirando as dúvidas que vocês têm. Com certeza, cara. O pessoal trouxe umas questões muito legais aqui, acho que vai ser um papo muito bacana para todo mundo. Aí, de começo, eu queria que você falasse mais sobre como que é o dia a dia mesmo na Contamento, o que você faz, as coisas que acontecem assim. Então, no mundo quantitativo, assim, basicamente, se for um analista quantitativo, você tem dois trabalhos, praticamente, que é desenvolver ideias novas, testar ideias novas e manter as ideias atuais. Então, o que é um modelo quantitativo? É você criar uma série de regras para executar a estratégia da mesma maneira sempre. O quantitativo não é tão complicado, um bicho de 7 cabeças, como muita gente pensa. Não deixa de ser um conjunto de regras, você tem uma ideia de investimento. No fundo quantitativo, você vai pegar essa ideia e vai testar ela para trás, 10, 15, 20, 30 anos para trás. Dando certo esse resultado, esse que performou bem no passado, você vai implementar essa ideia no portfólio e essa ideia vai ficar rodando. Você tem que acompanhar a evolução dessa ideia, se a sua estratégia está performando como o backtest dela sugeriria. Então, não é só botar a ideia no portfólio e esquecer. Então, e fora isso, a parte mais difícil é você criar novas ideias, você ter ideias novas de investimento. Vocês estão participando do desafio, já devem ter tido essa noção como não é fácil, assim, você pegar uma ideia do zero, construir, fazer o backtest. Então, tem essa parte do trabalho. Então, no fundo quantitativo, você está toda hora se desafiando, assim, tentando descobrir ideias novas, achar ideias novas. É um pouco diferente de um fundo tradicional, que bem ou mal, por mais que o mercado esteja mudando todo dia com informações novas, você tem um analista de empresa, vai ter meio que um roteiro de trabalho. No quantitativo não tem muito uma rotina, um roteiro assim, de trabalho. Entendi. Bom você ter destacado que essa foi uma questão muito levantada aqui, né, de qual que é a diferença do gestor quantitativo para o gestor tradicional, né? Muito bom você ter abordado essa questão aí. Até um gestor quantitativo pode ser um gestor tradicional. Assim, um gestor tradicional, bem ou mal, um gestor macro. Ele tem ideias de investimento na cabeça dele, ele pode sistematizar essas ideias. Então, nada impede que um gestor macro transforme as ideias dele em ideias sistemáticas. A cabeça dele funciona de uma maneira, mas o quantitativo ele vai tirar essa emoção.
Um gestor tradicional, ele pode operar, acorda de um dia de mau humor, vai operar de uma forma. Acorda um dia feliz, vai operar de outra forma. Brigou em casa, vai operar de uma forma. O quantitativo não, ele vai mapear uma ideia, vai sistematizar uma ideia e vai operar exatamente da mesma forma sempre. Então, essa é a principal diferença, mas é porque às vezes as pessoas esquecem um pouco que por trás de um fundo quantitativo tem as pessoas que estão desenvolvendo as ideias. Então, o fundo quantitativo tem que partir de algumas ideias, de algumas premissas de investimento. Entendi, muito bacana, cara. E assim, um cara que eu curto muito, tal, já li, já vi entrevista dele em vários lugares, é o Rei Dalio, né? E o Rei Dalio, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala sobre meritocracia de ideias e a forma que dentro da gestora dele, ele usa isso para tomar decisões, né? E eu queria saber de você como funciona o processo de tomar decisões, sobre quais estratégias que são implementadas no acompanhamento. Como que funciona esse processo? O Ray Dalio não chega a ser um gestor quantitativo, mas ele tem essa pegada bastante de sistematização de processo, de criar um processo de investimento, mesmo não sendo automático, propriamente dito, vai ser sempre operado da mesma forma, criar um processo de discussão, de investimento. Então, por isso o livro dele é bem legal, que ele trata bastante desses assuntos. Eu gosto disso, de sistematizar decisões de investimento. O acontamento já é um fundo quantitativo, então, para uma ideia nova entrar no portfólio, ela vai ter sido testada. Tem uma série de testes, de backtest que a gente faz, que para entrar no portfólio, aí sim ela tem que ter passado por esses testes. Depois ela vai entrando com uma posição pequena e conforme a gente vai ganhando confiança na estratégia que realmente ela tá funcionando, a gente vai aumentando o peso dela no portfólio. Mas basicamente tem esse processo todo antes, que é testar essa ideia do passado. É um pouco diferente de um fundo de ação, de um processo de investimento de um fundo de ação ou de um fundo multimercado. Entendi. E quanto assim, sobre o estilo operacional, qual é o giro médio das posições na Contamento para as principais estratégias? Assim, vocês costumam operar muito, operar pouco? Depende do robô? Então, depende do robô, cada robô é uma estratégia diferente. O que a gente não faz aqui, foi uma decisão da empresa, fazer o que chama de high frequency trading, que é operações de alta frequência, que pode operar milhares de vezes durante o dia, ficar comprando e vendendo a cada milissegundo no limite. A gente foca em operações de uma frequência mais baixa. A gente tem desde estratégia que opera uma vez por mês, estratégia que opera uma vez por semana, estratégia que opera todo dia, que opera 2 vezes no dia. Então, mesmo essa que opera 2 vezes no dia ainda é considerada de baixa frequência. Quando fala esse high frequency, que esse que é um termo usado no quantitativo, são estratégias que operam milhares de vezes durante o dia, operam até no milissegundo. Esse tipo de estratégia a gente não quis implementar no acontamento. Tem algumas restrição de tamanho, a gente não quis ir por esse caminho. Eu até cheguei a olhar o site aqui, pesquisei, e tem o robô Ed, né, que faz arbitragem estatística. Então, mesmo tendo esse perfil operacional, ele ainda é considerado de baixa frequência, né? A arbitragem estatística é uma operação long short, pode ser desde alta frequência e baixa frequência. Então, esse teoricamente é o robô que opera mais. Que esse termo arbitragem estatística é um termo bem conhecido, mas a forma de você fazer que muda bastante. Aí que entra o diferencial de como fazer. Esse termo arbitragem estatística é uma técnica quantitativa bem conhecida, mas o ED seria o robô que opera mais, assim, opera 1, 2 vezes por dia, mas ainda assim é considerado de baixa frequência. Entendi, muito bacana, cara. E, assim, um assunto que a gente vê, que foi muito discutido, até no desafio e também na questão de mercado, assim, é a tecnologia e a inteligência artificial. Vocês utilizam algum recurso, algum modelo de inteligência artificial nas estratégias da Contamento? A gente usa alguns modelos que usam machine learning, mas é muito importante as pessoas entenderem o que é assim, machine learning. Tem até uma palestra que está disponível da Leda Braga, que ela é a maior gestora mulher quantitativa do mundo. Ela é CEO de um fundo quantitativo chamado Systematic. Essa palestra está disponível até no YouTube, no Infomoney.
Ela participou daquele evento Expert XP. Foi bem legal. Quem gosta da área quantitativa, eu recomendo a palestra dela. E ela fala bastante desse uso de machine learning, que o machine learning para a inteligência artificial, para o mundo de investimento, não é tão mágico quanto possa parecer. Tem muita incerteza. Então, você pode estar achando que o seu modelo está se adaptando, está criando inteligência, mas na prática ele está meio que ultrafiltrando os dados, ele está achando um resultado irreal. Ele está meio que... É difícil usar técnicas de machine learning quando tem tanta incerteza. Não é que é impossível, mas não é tão simples quando vamos jogar inteligência artificial, machine learning e meus modelos vão funcionar. No mundo financeiro, as técnicas de machine learning têm várias limitações porque é um grau de incerteza muito grande. É totalmente diferente usar machine learning, sei lá, Amazon para mapear o perfil dos clientes, para aprender com o perfil dos clientes. No mundo financeiro, por mais que seja um termo legal, um termo da moda, não é tão mágico assim. Entendi, muito bacana, cara. E, assim, um livro que eu li, dos primeiros livros sobre carreira e investimentos, assim, que eu li, que marcou muito para mim, foi o Sonho Grande. Conta a história do Jorge Paulo Lemann e do dia a dia mesmo, né? Do garantia e de como que surgiram essas instituições, né? E uma coisa que marca muito, assim, é a pressão por resultado, aquele negócio de alta performance mesmo, que o pessoal vive ali. E, assim, como que você lida com essa questão, com essa pressão por resultados, essa cobrança, assim, como que é isso para você, Rafael? Eu nunca tive muito problema com isso, assim, tipo, o legal do mercado financeiro, assim, de fundo de investimento, é que você sempre trabalha com pessoas muito boas. Então, você acaba se automotivando, tá sempre com pessoas boas, mas você vai estar querendo sempre melhorando, porque se você não melhorar, tipo, você vai ficar para trás. Então, essa eu acho que é a principal vantagem de trabalhar no fundo de investimento, que uma empresa muito grande, uma multinacional, você não... É muita gente, então você vai trabalhar com pessoas muito boas e pessoas mais ou menos. No fundo de investimento, você só trabalha com pessoas boas. Então, essa eu acho que é a principal vantagem. Claro que a questão de pressão de estresse, pressão por resultado, na prática não é tanto assim quanto parece. Você tem algumas pessoas que talvez gostem de exagerar um pouco de pressão, de tudo. O que acontece no mercado financeiro em momentos de crise, aí sim uma pressão muito grande, assim, momentos como março desse ano, em 2011, 2015, são momentos de crise, assim, uma pressão grande. Mas no dia a dia, a principal pressão é que, tipo, o nível de trabalho e a cobrança é muito maior. Não é um pensamento de bater o cartão, ir embora para casa e assim terminar. Todo mundo que está no fundo de investimento quer estar sempre querendo dar ação melhor. Então, é muito mais uma cobrança interna, porque você vê pessoas muito boas do seu lado também trabalhando muito, do que uma pressão de um chefe, tipo, não, você tem que trabalhar muito, você tem que trabalhar muito. É muito assim que funciona. Entendi. E, assim, no Brasil hoje, a gente vive um cenário diferenciado, né? De um aumento gigantesco no número de investidores, um aumento expressivo no número de CPFs na Bolsa nos últimos anos, né? E isso aí também mudou bastante o mercado, né? Hoje em dia você vê gestor de fundo que está no Twitter, que participa, que é muito acessível, como é o seu caso, pode estar aqui conversando com a gente. E, assim, como que a Contamento ela se posiciona dentro desse mercado que tem cada vez mais investidores experientes, assim, qual que é o posicionamento de vocês na captação de clientes? Então, normalmente um fundo de investimento ele tem dois tipos de estratégia de captação. O fundo, assim, o Vitor, a gente vai focar às vezes com clientes maiores. A gente não vai ter uma reunião para captar 10 mil reais, 50 mil reais. O melhor que seja não vai fazer diferença nenhuma. Então, nossas reuniões elas são muito mais com o cliente, o institucional, que vai investir 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões. Então, com um cliente pequeno, o que normalmente uma gestora faz? Ela delega isso para um escritório de agente autônomo. Então, existe esse modelo de escritório de agente autônomo, da XP, do BTG Digital. Então, eu acabo tendo o contato com o escritório de agente autônomo e o escritório de agente autônomo é como se fosse o comercial da minha asset.
Se eu vender bem a asset para o agente autônomo, o agente autônomo vai vender bem a asset para os clientes dele. Então, a captação da pessoa física acaba sendo muito via o agente autônomo, assim, tipo, via esses escritórios, porque é humanamente impossível a gente falar com 10 mil clientes. Então, mas a gente vai falando com alguns escritórios, e os escritórios têm a equipe dele de agente autônomo e conseguiu escalar bastante. Então, essa foi uma das principais mudanças do mercado. Esse crescimento de escritórios, do trabalho de agente autônomo, de escritório de agente autônomo, possibilitou quase todo mundo investir em fundo de investimento. Quando eu entrei em 2011 no mercado, investi em fundo de investimento, primeiro que o mínimo era alto, os fundos no mínimo normalmente era 100 mil, 500 mil, 300 mil reais para investir, e depois que até numa burocracia investir, né? Hoje em dia é só apertar lá no botão da corretora. Quando eu entrei no mercado financeiro, você tinha que preencher um cadastro, um formulário, uma burocracia, uma papelada muito grande para investir no fundo. Então, facilitou muito o acesso das pessoas ao fundo de investimento. Mas a estratégia, normalmente, das gestoras é isso. A gestora em si, a área de relações de investidores da gestora, foca com os clientes institucionais e com o escritório e delega esse trabalho de captação de pessoa física para os escritórios. Então, quem vai captar para o fundo é o agente autônomo. Por isso que o fundo paga um percentual do que ele ganha para o agente autônomo, que chama de rebate. Então, é como se fosse a equipe comercial do fundo, bem ou mal, são os escritórios de agente autônomo. Entendi. E uma outra pergunta que foi muito levantaram ela aqui no nosso grupo, quais que são as diferenças e as similaridades entre gestão quantitativa e gestão sistemática? Essa foi uma pergunta que enviaram aqui para mim. Na prática, assim, o que é um fundo quantitativo? Assim, não existe uma definição formal. Assim, a gente tem a nossa definição do que é um fundo quantitativo. Para a gente, um fundo quantitativo, ele tem que ter um backtest, não basta só usar dados. Assim, hoje em dia, todo mundo usa dados, números para tomar de decisão. Então, só usar números não torna um fundo quantitativo. Então, a nossa definição de fundo quantitativo é que tem que ter um backtest, testar para trás essa ideia e implementar essa ideia de forma sistemática. Existe uma diferença de ser um robô, tipo, automático lá, operando, que talvez possa ir esse um pouco a linha da pergunta, e ser uma estratégia sistemática. Aqui, por exemplo, tem estratégias que operam uma vez por mês. A gente vai apertar um botão, vai gerar um portfólio, vai ver se tem alguma restrição nesse portfólio, alguma empresa que tem algo que a gente saiba, que o modelo não saiba, para fazer alguma restrição. Depois apertou o botão de novo, executou a ordem de forma automática. Mas existem fundos e estratégias sistemáticas, propriamente dito, que é tipo um robô lá no servidor da Bolsa e ele fica operando de forma autônoma. Então, talvez essas sejam as principais diferenças. O fundo quantitativo, bem ou mal, você apertando os botões, é uma forma sistemática de operar. No nosso caso da Contamento, ele só faz alguma restrição. Se tem alguma coisa que a gente não sabe que tem que o modelo não sabe, o modelo está usando dados passados, provavelmente, e que a gente sabe que tem algo que tem no futuro que o modelo não sabe, a gente vai ter alguma intervenção. A gente vai ficar 100% cego no modelo. Muito bom. E agora, para encerrar, né, essa primeira parte de finanças quantitativas, muita gente, com certeza, que está ouvindo aí, está tendo o primeiro contato agora, ou até mesmo quem está no desafio, né? Qual que é o primeiro passo para quem quer iniciar em finanças quantitativas? O pontapé inicial, qual que seria? Então, eu tenho lá os cursos que, durante a pandemia, eu lancei vários cursos para ajudar o aluno. Então, praticamente, eu já dei uma vez por semana no meu grupo no Telegram, então já parei de dar gratuito, mas ainda está em preço simbólico lá na Udemy. Eu fiz um roteiro dos cursos. Assim, muita gente, quando pede assim, esse primeiro passo de quantitativo, ainda tem que dar muitos passos antes de começar nessa área quantitativa. Não adianta nada você começar na área quantitativa se não tiver noções de renda fixa. Depois não tiver noções de derivativos, de risco, de gestão de portfólio. Então, dos meus cursos, eu tenho lá seria o primeiro fazer renda fixa, depois de derivativos, talvez ajude alguma coisa, depois fazer um curso de risco, depois o curso de gestão de portfólio. Aí sim eu tenho um curso que é de introdução à análise quantitativa. Normalmente, quando as pessoas perguntam isso, no geral, elas esperam assim, tipo, eu vou dar um livro, que a pessoa vai ler o livro e já vai ser super experiente em análise quantitativa.
Então, normalmente a pessoa, não, vou trabalhar com análise quantitativa, eu tenho que saber Python, eu tenho que saber Machine Learning. Esse é o último passo que vai fazer, vai ter um caminho longo pela frente. Show de bola, cara. Então, esse foi o primeiro tema, né, que a gente ia abordar hoje. Pessoal que quiser mandar pergunta no chat aí, a gente vai responder no final, sobre os dois temas. E aí, depois também eu vou divulgar mais uma vez, né, o link pro canal e para os cursos também, para quem não tinha visto no grupo lá, eu vou mandar de novo. E aí agora o segundo tema que a gente vai falar hoje é carreira no mercado financeiro. Que se você colocou primeiro, mas tem umas dúvidas mais específicas assim que são pertinentes, né? Então, primeiro uma questão mais pessoal, por que você escolheu o mercado financeiro, Rafael? De onde que surgiu essa ideia? Na época eu fazia a mínima ideia que eu queria. Eu fiz um mestrado fora do Brasil. Eu tinha na cabeça assim, pessoas tipo, de alto potencial tinham que trabalhar no mercado financeiro ou consultoria estratégica. Eu tinha isso na minha cabeça, fazia a mínima ideia o que era trabalhar na consultoria estratégica. Até com isso lá no meu grupo Telegram, gravei com um amigo meu que trabalha hoje em dia na McKinsey, que é uma das maiores consultorias estratégicas do mundo. Achei isso na cabeça, quero trabalhar no mercado financeiro e na consultoria estratégica. Acabei, por sorte, entrando no fundo de investimento, entrei sem saber absolutamente nada. Então, eu entrei muito mais pelo meu potencial na época e eu não tinha isso. Eu queria o mercado financeiro porque, teoricamente, era uma carreira bem paga. E aí dentro, assim que eu entrei no fundo de investimento, fui conhecendo melhor. Mas eu entrei no fundo de investimento sem saber absolutamente nada de mercado financeiro. Meu conhecimento de mercado financeiro era poupança e olha lá. Entendi. E assim, quais foram os maiores desafios no início da sua carreira que você sentiu assim no começo? O maior desafio, eu acho que em fundo de investimento no mercado financeiro não tem um treinamento, assim. Principalmente um fundo assim, tamanho pequeno, médio. Talvez você entrar num banco grande, num BTG, Itaú, você vai passar por um treinamento. Num fundo de investimento, você é jogado lá e se vira. Então, no início, eu falei, caraca, é muita coisa, eu não vou dar conta, é impossível, assim, não vou dar conta. Então, o primeiro mês foi muito difícil para mim, assim que eu entrei, assim, eu não sabia nada. Então, e as pessoas falavam assim, não sei aquela de opção, futuro, eu não fazia a mínima ideia do que a pessoa estava falando. Então, falava, é claro que eu não ficava perguntando toda hora, estudava, mas o começo eu achei que... E via pessoas também muito inteligentes trabalhando com muita propriedade que eu estava falando, e deu assim, um pouco de desespero assim, no início, que eu não ia conseguir acompanhar as outras pessoas. Mas aí, estudando muito, trabalhando muito, isso aí foi passando com o tempo. Muito legal, cara. Acredito que muita gente tá vivendo essa situação, né, dos primeiros passos no mercado financeiro ou trabalhando no mercado financeiro. Acho que é uma coisa que ajuda muito o pessoal que está ouvindo, né? E assim, por que é tão difícil, cara, conseguir uma vaga no mercado financeiro? Você vê dentro da faculdade, o pessoal divulga os processos e às vezes nem são tantos. Por que é tão difícil entrar nesse mercado, assim? Então, o mercado financeiro em si, ele é muito amplo, assim. Então, tem milhões de vagas, milhões de oportunidades no mercado financeiro. Mas, realmente, em fundo de investimento e investment banking, são vagas muito bem remuneradas. Então, obviamente, se a pessoa paga muito bem, vai escolher o melhor aluno, o melhor candidato possível. Um fundo de investimento grande, ele consegue pegar o melhor aluno da melhor faculdade do Brasil. Então, por isso que é difícil, porque é uma carreira muito bem paga, então a competição para entrar é muito grande. Não existe caminho fácil, não existe assim, tipo, eu não vou ter nada de destaque no meu currículo, eu vou entrar e vou ficar milionário rápido. Não tem nada assim, não tem um caminho fácil na vida. Mas o mercado financeiro, ele é muito amplo. Que nem eu falei, entrar em fundo de investimento, entrar em investment banking é sim difícil, mas tem milhares de áreas. Tem a área de sell side, de corretora, tem a área de agente autônomo, que é muito fácil entrar, mas é difícil prosperar, porque você tem pouco. Quem faz um trabalho direito tem uma chance de prosperar e às vezes ganhar muito mais do que ganha alguém no fundo de investimento. Tem o caminho de sell side, de relatório.
essas casas de research ganham, às vezes, muito mais do que fundos de investimento, empíricos, outras casas de research. O mercado financeiro é muito amplo, assim, mas realmente em áreas muito concorridas é muito difícil entrar, porque vai exigir que o aluno seja um destaque muito grande, porque o fundo de investimento contrata quem ele quiser. Muito legal. E uma pergunta que foi muito levantada, assim, pessoal que é da Liga e até fora da Liga também, que é como que vocês se identificam ou como que a pessoa pode se identificar com o perfil do profissional de mercado? Quais que são as características, né, as habilidades? Então, até interessante até ver alguém com muito mais propriedade que eu falando, está lá no grupo do Telegram, que eu postei hoje, que eu tive uma conversa com o João Braga da XP. E ele falou com pensamentos bem parecidos com o meu, que é meio que consenso das pessoas do mercado financeiro. O que vai diferenciar é a capacidade analítica, assim, você aprender assuntos rápido. Isso que diferencia. Assim, você pode fazer milhões de cursos que você quiser, curso de análise técnica da corretora X, curso de aprenda a investir na bolsa. Isso não vai diferenciar. Assim, a pessoa que vai se dar bem no mercado financeiro são pessoas que têm uma capacidade analítica e de aprendizado muito grande. Então, quem consegue pegar um assunto totalmente novo e aprender rápido. Então, até no meu caso, assim, que eu fiz curso, eu fiz engenharia eletrônica, que é uma das engenharias mais difíceis. Depois fiz mestrado no IMPA, fiz mestrado fora do Brasil. Tipo, quase não uso nada do mestrado do IMPA, talvez um pouco mais, mas quase não uso nada da faculdade. Mas ter feito cursos difíceis me ajudou nessa habilidade de aprender assuntos rápidos, aprender a resolver problema rápido. Então, esse é o principal característica de pessoas que vão se dar bem no mercado financeiro, essa capacidade analítica. Bacana demais, cara. Agora a pergunta aqui, né, que foi a campeã o pessoal mais fez, que me enviou, que gerou mais curiosidade, assim, que é quais as certificações em finanças mais reconhecidas pelos empregadores para iniciar uma carreira no mercado? Então, essa depois eu recomendo, eu vou responder agora, eu vou responder mais rápido, mas eu tenho um artigo, também está lá no grupo. Como eu tenho muito contato com liga, com aluno, as perguntas são bem parecidas. Então, é claro que eu vou responder agora, mas tem uma resposta muito mais completa lá no grupo, no artigo no LinkedIn. É importante de saber, assim, certificação tem duas coisas, assim, ou para reconhecimento ou para conhecimento. Se for para reconhecimento, para currículo, só tem uma certificação que eu acho que vale a pena, tipo, para reconhecimento, assim, que vai ser um grande diferencial, que é o CFA. E uma coisa muito importante, qualquer coisa, qualquer curso, qualquer certificação vai ser reconhecida totalmente proporcional ao nível de dificuldade. Não tem mágica, assim, não existe o caminho de eu fazer uma certificação fácil e ser muito reconhecido. Então, por que o CFA é a certificação mais reconhecida? Porque não é nem um pouco fácil fazer. Vai dedicar muito tempo de estudo, 300 horas de estudo, no mínimo. São 3 níveis, são 3 anos para você tirar. Mas só lembrando, você tirar o nível 1 já é um diferencial grande. Então, não tem muito caminho. Assim, você pode tirar outra, assim, por exemplo, CPA 20, um certificado introdutório para o mercado financeiro. É super legal, vai te dar seu primeiro contato, conhecer um pouco do mercado financeiro, mas em 2 semanas estudando qualquer um passa. Então, não vai ser um grande diferencial para o currículo. Tem outras, a CEA também está nesse patamar, até o CGA, que eu, por exemplo, tenho um CGA, mas você não vê na minha assinatura do LinkedIn Rafael Lavrado, CGA. Então, não é um diferencial mesmo no mercado financeiro, é o CFA. Entendi. Rafael, no começo da live, né, você comentou que você tem um contato muito próximo com as ligas. Na época que você formou, ainda não existiam as ligas, mas depois de formado e já no mercado, você teve muito contato e até hoje tem esse contato com as ligas. Eu queria saber qual que é a sua visão sobre a importância das ligas de mercado financeiro e qual que é o papel dessas ligas no processo de formação, né, de profissionais do mercado. Eu acho super interessante, eu gosto muito do projeto, por isso que eu estou sempre participando do projeto de ligas. Eu acho que eu falei, assim, o difícil do mercado financeiro é ser chamado para entrevista, porque, que eu falei, são muitas pessoas para pouca vaga. Mas a questão da liga, as pessoas que estão participando da liga conseguem conhecer pessoas do mercado financeiro,
Isso é super interessante fazer esses eventos que vocês estão fazendo, chamar mais pessoas do mercado financeiro, o pessoal também conhecer você. Eu tenho lá no canal do Telegram esse MF Talks, que eu faço umas conversas com o pessoal do mercado financeiro. Eu tenho três conversas com pessoas que eu dei mentoria, não, duas que foram de liga. Um foi presidente da liga da UFRJ, onde eu estudei, e o outro da outra UFRJ de economia. O da UFRJ que eu estudei, eu dei uma mentoria para ele, mas não foi tão indicação minha, que ele entrou no mercado financeiro. Mas o outro, ele não tinha um currículo, assim, olhando o currículo brilhante, mas eu conhecia ele, eu sabia que ele era uma pessoa muito dedicada, queria muito trabalhar no mercado financeiro, se preparou muito, estudou muito, e quando abriu uma vaga de analista júnior, analista de empresa, eu indiquei ele para a vaga. Então, aí depois foi com ele participou lá do processo e passou para virar estagiário de análise de empresa e foi efetivado. Acho que foi o MF Talks número 6 ou número 7, com o Bernardo. Tem o Gabriel também, que foi presidente da Liga, hoje ele está em Investment Banking. Então, acho super importante esse contato com a Liga. Eu entrei no mercado financeiro sem saber absolutamente nada. Se perguntasse para mim o que era, meus pais perguntavam assim, estou indo trabalhar no fundo de investimento. O que é um fundo de investimento? Eu não sabia responder para eles. Então, ter esse contato, entender como é que funciona o mercado financeiro real é bem importante, sim. Eu gosto bastante do trabalho da Liga, eu aproveitaria bastante, tanto o network de conhecer as pessoas do mercado financeiro, quanto também começar a entender como é que funciona o mercado financeiro real. Uma coisa importante, assim, são mundos completamente diferentes. Assim, o mundo que vocês veem, sabe, dos especialistas do Instagram, do YouTube, para o mercado financeiro de fundo de investimento, investment banking, não estou falando que um é melhor que o outro, mas são mundos totalmente diferentes. Não tem nada a ver o curso lá de day trade com como um fundo de investimento de ação trabalha. Então, entrando numa liga, você já vai conhecer melhor esse mundo. E até é bom, uma coisa importante, vai ter um MF Talk com o Celso, foi ex-sócio da XP, que ele fala um ponto importante, assim, é bom você ter um foco na carreira. Eu não tive esse foco. Na minha cabeça, eu queria trabalhar no mercado financeiro porque eu queria ganhar dinheiro, sei lá. Era uma área que, assim como muita gente pensa. Mas quanto mais cedo você tem um foco, assim, eu quero ser um analista de empresa, eu quero trabalhar na área quantitativa, eu quero trabalhar na área de risco, eu quero trabalhar na área de crédito, melhor vai ser. Esse garoto que acho que foi diretor, presidente de liga, ele tinha muito na cabeça dele que ele queria ser um analista de empresa. Então, desde os 18, 19 anos, ele estava muito focado nisso. Então, é importante, quanto mais cedo você conhecer que área você quer trabalhar para manter o foco. Senão fica uma coisa muito vaga, assim, eu quero trabalhar no mercado financeiro. Então, é importante isso de ter o foco também. E a liga que vai te dar isso de você conhecer as áreas, conhecer melhor o que faz. Entendi. E assim, a gente entrou em contato com você, né, pelos grupos aí, ficamos tomando conhecimento e tal, de duas iniciativas que são suas e que eu particularmente acho muito bacana, eu tenho certeza que todo mundo também. E eu queria que você falasse mais tanto sobre o mercado financeiro expert e também falar sobre o desafio Quantamento, que está movimentando aí o pessoal, todo mundo se esforçando aí. Queria que você falasse mais sobre essas duas iniciativas suas aí. Então, em 2016, eu fui chamado para dar aula. Eu fui chamado para dar aula no MBA de Finanças da UFRJ. Eu nunca tinha dado aula na vida. E tem uma coisa assim que eu sempre segui na minha vida, eu acho que foi bom para mim. Quando eu me comprometo a fazer alguma coisa, eu quero ser o melhor nisso, não importa o que eu esteja fazendo. Então, fui chamado para dar aula. Tudo que eu ganhei para dar aula, eu investi em curso de oratória, para melhorar técnica de apresentação, falar melhor. Então, com isso, eu comecei também a dar muita palestra em liga para justamente treinar oratória. Então, eu comecei a me conhecer o pessoal da liga e foi assim que eu me envolvi também nessa área de liga de investimento. Mas também, quando eu dei a primeira aula, os alunos adoraram, deu super certo essa minha primeira aula no MBA. Eu gostei muito de compartilhar conhecimento. Eu criei um blog em 2016, chamado Ferramentas do Investidor, onde dou muito material gratuito. Então, com esse contato muito de liga, eu já dei palestra aqui em 10 ligas aqui do Rio. Então, o pessoal, eu conheço muita gente de liga, eles falam que veio essa pandemia, eles não tinham muito o que fazer, muita faculdade sem aula, e falam, deram a ideia de fazer algum desafio. Eu sempre tive essa ideia, levantar essa ideia de fazer um desafio quantitativo,
que não existe desafio quantitativo para a liga de investimento, existe o de valuation da JGP, que é super legal, mas quantitativo não existe. Então, em 2 semanas, a gente veio com essa ideia, eu falei com o meu sócio, com o Vitor, ele gostou, a gente pensou muito também em difundir esse mundo quantitativo com os alunos e também dar uma oportunidade para os alunos, está todo mundo em quarentena, ter um projeto, ter alguma coisa para fazer. Então, foi muito corrido, assim, 2 semanas a gente bolou com a ideia, fez propaganda para o Brasil todo, acho que até superou nossas expectativas. Tem 12 estados do Brasil participando, 358 alunos se inscreveram, 60 universidades, então a gente ficou muito feliz com a repercussão. E, fora isso, eu também sempre tive esse projeto de criar esses cursos com preços acessíveis. Então, veio a pandemia, eu, por exemplo, troquei o tempo. Final de semana eu gosto muito de jogar futebol, ir para a praia jogar futebol, e eu não pude mais fazer isso. Então, distraí minha cabeça criando cursos. Então, criei uma série de cursos que hoje em dia está por um preço simbólico. Eu dei um curso por semana gratuito lá no grupo, eu criei esse grupo para compartilhar conhecimento. Eu dei um curso por semana gratuito e agora ele vai ficar até setembro por esse preço simbólico, lá, R$20, um curso de derivativos de renda fixa. São cursos totalmente diferentes de cursos para quem quer investir. Tem muito curso para quem quer investir, mas pouco curso para quem quer conhecimento. Assim. Por isso que eu falo assim, se eu dependesse de curso para viver, eu estaria totalmente falido, porque ninguém quer comprar um curso para conhecimento. Você quer comprar o curso que você acha que você vai fazer o curso e vai ficar rico. Ninguém quer fazer toda a base. Então, o meu curso é como se fosse uma aula da faculdade, mas de uma maneira muito mais simples e muito mais aplicada. Então, eu gosto muito de compartilhar conhecimento. Esse é um hobby que quando eu fui chamado para dar aula em 2016, comecei a criar esse hobby e é algo que eu gosto muito de fazer. Eu fico muito feliz assim, de ajudar quando eu recebo mensagem que estão gostando dos cursos, que eu ajudei a entrar no mercado financeiro. É uma coisa que eu faço bastante, dou bastante mentoria. Hoje é mais difícil dar atenção, então, porque eu recebo mais mensagem. Eu consolidei no grupo também dar essa atenção, de responder perguntas, de ajudar com o currículo. É algo que eu normalmente recebi, sabe, uma mensagem por semana, uma mensagem a cada 15 dias. Hoje eu recebo uma mensagem por dia, então é difícil dar atenção. Eu sempre dou atenção para os alunos com o maior prazer, mas é difícil dar atenção. Eu criei esse grupo no Telegram para consolidar, assim, de compartilhar o conhecimento com todo mundo. Cara, muito, muito bacana mesmo. Eu tô no canal lá desde o começo, né? Já peguei todos os cursos lá, tô matriculado e agora vou começar a entrar na trilha aí e tô participando do desafio também, começar a fazer os cursos lá para poder aprofundar nessa área, né? Muito bacana a iniciativa. Os cursos, eu acho que é igual matérias da faculdade mesmo, assim, mas de uma forma mais prática. Assim. Eu tenho uma frustração, talvez um projeto para daqui a 10 anos, eu abrir uma faculdade de mercado financeiro. Isso, com certeza, agora não. Mas eu tenho uma frustração que é uma distância muito grande do ensino para a parte prática, assim. Você tem aula com professores, que são doutores normalmente, mas o cara nunca trabalhou na vida, assim. Fez lá mestrado, doutorado e não tem experiência prática de mercado. Então, é um pouco chato a aula, você ter aula com alguém que nunca aplicou o que está falando. Então, eu sempre fui muito a favor disso, de compartilhar a experiência prática. Então, eu consegui fazer cursos que eu sei as dúvidas que os alunos têm normalmente, porque eu já dei muita aula presencial e tenho a experiência prática do dia a dia de 10 anos de mercado financeiro. Então, meus cursos são justamente para dar um aspecto prático, em vez de ser aquela coisa de ficar decorando um monte de fórmula, um monte de coisa. São muito assuntos práticos, sempre com exemplo no Excel para fixar também. Então, acho que é uma das melhores formas de aprender. Você vê o exemplo e depois ver o exemplo no Excel, ficar brincando lá com a planilha para fixar o conceito. Entendi. Mais uma pergunta que o pessoal mandou aqui. Agora vamos mais para as perguntas que o pessoal mandou agora durante a live, né? Tem uma aqui que sai da faculdade com o CFA, nível 1, concluído, e experiência no mercado financeiro é diferencial para concorrer a vagas em assets e investment banking? Total. Esse é o mundo ideal. Assim, você já está num patamar bem acima.
Você sai com o nível 1 e já teve uma experiência em fundo de investimento, que é difícil você ter a primeira experiência, né? Então, mas só ter o CFA Level 1, sair formado com o CFA Level 1, já é um diferencial. Naquele exemplo mesmo que a gente foi contratar um analista júnior, abriu lá o processo, recebeu 200 currículos. Quem tinha o CFA Level 1 já automaticamente passava de fase. Recebeu, sei lá, 200, 300 currículos. Eu filtrei, sei lá, uns 30 currículos para fazer uma conversa por telefone. E foi chamado para falar com os outros sócios dos 10. Então, quem tinha o CFA Level 1 já tinha passado para a próxima etapa. Então, outra pergunta aqui do Gabriel, que é: qual o melhor certificado para empreender no mercado financeiro? Para empreender, não sei, tipo, misturou duas coisas, assim, tipo, empreender no mercado financeiro, você abrir uma gestora é muito difícil. Então, tem um negócio de você abrir um agente autônomo, mas não tem certificado para empreender no mercado financeiro. Não existe muito isso, não. Eu acho que a ideia era bem essa, né? De ser um gestor, ou ser analista de um sell side, que abrir alguma coisa, né, nesse sentido, né? Tem algumas Então, coisas vai depender obrigatórias. muito da área de... Por exemplo, para abrir a gestora tem que ter o CGA. Então, eu tirei o CGA por causa de abrir uma gestora. Então, tem alguns que são obrigatórios, assim. Então, você vai abrir um escritório de agente autônomo. Você tem que ter lá o certificado da Ancor. Então, tem alguns que são obrigatórios para a área que você está trabalhando. Mas, por exemplo, não é possível abrir a asset e contratar um gestor. Existe essa possibilidade? Não, você já tem que abrir com o gestor. Mas você pode depois até contratar um outro, mas você tem que abrir com o gestor. Você tem que abrir uma asset já com uma equipe. Você tem que ter um gestor, um diretor e um diretor de risco e compliance. Da Contamento, oficialmente para a CVM, o gestor é o Vitor, e o seu diretor de risco e compliance. Oficialmente tem que ter isso para você abrir uma gestora. Mas, por exemplo, o sócio não necessariamente precisa ser um gestor, certo? Não, pode ser um sócio que só investe, por exemplo. Mas precisa ter um gestor lá, na hora de você reportar para a CVM que você está abrindo uma gestora, precisa ter alguém que vai fazer a figura de gestor. Entendi. Muito bacana, cara. Assim, são diversas possibilidades, né? Um leque gigantesco de possibilidades dentro do mercado financeiro. E quem está começando, realmente fica meio perdido, né? O cara primeiro quer ser trader, depois ele quer ser essa visão, assim, em fundo de investimento não existe muito, assim, tipo, ser trader, assim. O que as pessoas acham que é ser trader não existe na vida real. Na vida real, não, no mundo real de mercado financeiro. Existe a figura de trader, de fundo, mas é totalmente diferente o que normalmente as pessoas acham que é ser trader, sabe? São mundos bem diferentes mesmo. Então, a pessoa vai, não, eu opero aqui, eu opero mini, então eu estou pronto para trabalhar no fundo de investimento. São mundos bem diferentes mesmo. Eu, assim, já hoje no começo também estava meio sem saber, né? Hoje em dia eu já penso muito em ser gestor, tudo mais, tirar a certificação. Acho que é um grande caminho, assim. E agora eu vou esperar o pessoal aqui mandar mais as últimas perguntas, né? Para a gente fazer o fechamento, né? Já está quase uma hora de live aí. Papo muito bacana. Acredito que tirou muitas dúvidas que o pessoal tinha aí. Que bom. Depois vão vir outras, né? E aí... Eu estou à disposição lá no grupo também. Eu abro a pergunta de vez em quando, é só mandar a pergunta também. Que normalmente eu respondo de uma forma consolidada. Entendi. João Paulo. Eu queria saber, num conceito mais macro, qual a sua visão, né, sobre essa pandemia que a gente está passando aí e meio que o Brasil está virando o jogo, né, com isso que a Bolsa chegou a bater 61 mil pontos e agora já está acima do 100 de novo. E agora essa criação da nova cédula aí por conta de segurar dinheiro em casa, muitas pessoas também batem na tecla de que a inflação comeu um pouco real.
novos entrantes aí na Bolsa, como é que você enxerga isso? Você enxerga mais como especulação, o pessoal está muito eufórico, ou você vê isso como uma coisa mais consolidada, o pessoal que está entrando mais, vamos dizer assim, sabendo o que está fazendo? As pessoas que entraram na Bolsa é super legal, assim, mas no Brasil as pessoas gostam de dinheiro rápido e dinheiro fácil. Assim. Gosto de muita gente que entrou, eu acho super legal ter educação financeira, aprender a investir numa ação desde cedo, mas normalmente as pessoas que entram com a expectativa que vão ficar milionários investindo em ação. Então, normalmente a expectativa não é grande. Porque é legal, assim, quando você pensa investir em ação como fosse algo como um cassino, assim, é muito legal quando você ganha dinheiro no cassino, a mesma coisa que quem pensa assim, você ganha dinheiro em ação. Então, a Bolsa no primeiro semestre de dezembro a março foi o primeiro trimestre da história do Ibovespa. E depois de março a junho, foi um dos melhores trimestres dos últimos 15 anos. Então, quem investiu depois de março, com certeza ganhou dinheiro. Então, acho engraçado, amigo meu que investiu pouco, assim, aí vem falar todo feliz que ganhou dinheiro, ganhou, sei lá, R$500, R$1.000, mas não vai fazer tanta diferença para a vida da pessoa, tipo, ela vê muito mais como uma aposta, assim, tipo, se a pessoa quer investir em ação, tem que entender o que está fazendo, investir como fosse está investindo em empresas, ter esse hábito de estar sempre investindo em ação, porque investir como fosse meio que um trade, assim, para ganhar 100, R$200, eu sei que as pessoas ficam felizes quando ganham dinheiro em ação, mas na prática, no longo prazo, isso não é sustentável. A questão do ambiente atual, entrou muito dinheiro no mundo, vocês pesquisaram que chama de os bancos centrais americanos, o Banco Central Brasileiro reduziu a taxa, injetou muito dinheiro na economia para combater a crise. Ninguém sabe direito aonde vai parar isso, mas a questão é, se realmente as coisas voltarem a caminhar, vai ter esse muito dinheiro na economia, foi impresso muito dinheiro e talvez as empresas se salvem. Mas, é claro, está muito arriscado caso as coisas piorem. Pode explodir uma bolha que foi criado dinheiro para meio que salvar as empresas, mas chega um momento que mesmo criando dinheiro não é infinito. Se você ficar botando mais dinheiro na economia, chega um momento que tem um limite. Foi isso que o Banco Central americano fez, e isso aqui no Brasil reduziu a taxa. Por isso que as pessoas também começaram a investir muito em ação. E não tem muito mais que investir. Hoje o juros do Brasil é 2,25, é praticamente nada. As pessoas ficaram acostumadas no Brasil a investir em renda fixa sem investimento. E renda fixa nunca foi investimento em lugar nenhum no mundo. Assim. Você ter seu dinheiro sem risco e com liquidez e ganhar dinheiro não existe. Renda fixa sem risco e com liquidez é para ficar seu caixa lá parado. Mas as pessoas viram que vão ter que tomar mais risco e com a taxa de juros a 2,25 fica muito assimétrico você tomar o risco de investir em ação. Uhum. Bacana. Algumas perguntas que chegaram aqui no chat aqui. A pergunta do Lucas. Até que ponto o inglês fluente atrapalha a entrada no mercado financeiro? Eu acho que é não falar no inglês fluente. Você fala muito bem inglês, você não vai ser contratado. Eu acho que atrapalha um pouco. Assim, tem que ter inglês fluente. Que nem eu falei, já falei algumas vezes, inglês fluente, Excel e VBA não é mais pré-requisito, não é diferencial, assim, é pré-requisito básico. Então, você não está fazendo nada de fora do comum falando inglês, sabendo Excel e sabendo VBA. Você está garantindo o básico para entrar. Pode atrapalhar, depende às vezes da vaga. Assim, por exemplo, na STK Capital, a minha entrevista, uma parte foi em inglês. Então, depende de fundo para fundo. As pessoas exigem o inglês porque tem muito material em inglês para estudar. Você acaba não falando tanto no dia a dia, dependendo da área. Mas ninguém vai contratar alguém que não fala zero de inglês, eu acho muito difícil ser contratado. O nível de fluência talvez vai depender da vaga mesmo. Se precisar muito, talvez vai ter uma entrevista em inglês. Mas se você não fala inglês e quer trabalhar no mercado financeiro, já começa agora a estudar bastante. Uhum. Uma outra pergunta aqui do Juan. Qual foi o comportamento dos modelos do fundo quando houve o aumento acentuado da volatilidade do mercado no mês de março? Entra nessa questão do corona novamente. Né? É uma boa pergunta. Assim. Então, uma coisa importante, por trás dos modelos tem pessoas. Né? Então, a gente desenvolveu os modelos, a gente sabe como os modelos funcionam.
a gente teve a humildade de chegar um momento e falar e desligar alguns modelos. O modelo poderia ir bem, poderia ir mal, mas ele não foi desenhado para ir bem nessa situação. O que aconteceu em março de 2020 foram movimentos totalmente atípicos, que nunca aconteceram na história. Então, não existe... Quem falar isso está mentindo, assim, que os modelos previram isso ou se adaptaram a isso. Foram eventos únicos. Então, modelos quantitativos trabalham em cima de padrões, de alguns tipos de análises que o mercado, em março de 2020, entrou num estado totalmente irracional. Então, teve alguns modelos que a gente chegou e falou, não, esse modelo ele não vai funcionar nesse estado do mercado. Então, a gente reduziu muito ou desligou ele e começou a botar ele de volta. Então, momentos únicos de mercado, o que tem que ter um bom controle de risco do seu portfólio. Então, o nosso portfólio tem um objetivo de volatilidade. Ele se ajustou à volatilidade para manter esse objetivo. A volatilidade do mercado aumentou muito e, consequentemente, a gente ajustou o portfólio para o novo ambiente de volatilidade. Mais alguma questão aí, Leandro? Aqui no chat o pessoal pode te mandar. O pessoal mandou mais uma no grupo aqui, é a pergunta do Fernando. Qual seria a estrutura e o MVP para iniciar uma asset? O que é MVP? Sinceramente, Produto mínimo viável, é uma parada de... Pessoal do contábeis aí, né? Então, cara, é caro e demorado, assim, você abrir uma asset, assim, não sei o custo exato, mas só abrir, assim, o processo de abertura de uma gestora, sei lá, 200, 300 mil reais, vai demorar uns 6 meses, fora todas as exigências que tem a CVM. Então, abrir uma gestora não é nada simples, não é nada barato e não é nada fácil. Depois tem o fundo, assim, depois tem o tamanho do fundo, você tem que pensar, você tem que pagar aluguel, tem que pagar o terminal da Bloomberg, por exemplo, que só um terminal da Bloomberg custa 12 mil reais por mês. Então, só a Bloomberg é quase 150 mil reais por ano. Tem o aluguel da sala, tem os custos operacionais. Então, é um custo fixo, não é dos mais altos do mundo, que não é uma fábrica, não é uma indústria, mas tem um custo fixo alto, assim. Então, é um custo fixo, sabe, às vezes R$1 milhão por ano. Então, não é barato e não é fácil abrir uma gestora. Mais alguma questão aí? Então, acho que é isso. Só para fechar aqui, né? O pessoal perguntando como que participa do grupo, né? Aí acho que é bom retificar, né? E já podemos encerrar. Acho que foi excelente a conversa. Muitas questões aí que eram dúvidas minhas e também de todo mundo, que foram esclarecidas hoje. Acho que foi muito top, cara, de verdade. Beleza, que bom, fico feliz. Obrigado aí pelo convite. No grupo, aí depois você manda o link, é um grupo no Telegram, um grupo aberto. Só clicar lá no link e você entra no grupo no Telegram. Então, lá no grupo tem a lista para todos os cursos, para tudo. E todos esses MF Talks, fica tudo lá no grupo. Então, obrigado aí, mais uma vez, sucesso para a Liga de vocês e boa sorte no desafio. Tranquilo, a gente que agradece, muito obrigado pela disponibilidade e estamos aí, cara, passando isso aí tudo, pode vir aqui em BH para a gente bater um papo aí, fazer eventos presenciais também. As minhas lembranças de BH não são das melhores, né? Eu tava aí no 7-1, eu fui no estádio. Então, a situação já está complicada aqui pro pessoal aí, né? Eu vi o Flamengo perder pro Cruzeiro na Copa do Brasil, então... minhas lembranças de BH. Agora você tem que voltar para zoar o pessoal, que agora eles estão na baixa aí, nós vamos zoar eles pra caramba. A gente tem evento presencial também. Beleza, mas quando melhorar aí, a gente combina. Beleza. Tranquilo. Beleza, valeu. Abraço. Valeu. Pessoal, só para encerrar, gostaria de agradecer em nome da Liga, né? Todos os presentes aí na primeira live que a gente fez na nossa estreia no YouTube, né? Muito obrigado, né? Em nome de todos os membros da Liga, gostaria de agradecer demais, gostei demais da interação de todos aqui no chat. Foi o primeiro de muitos eventos que a gente vai fazer, né? Tanto online quanto presencial, é um novo modelo e a gente está em adaptação. Muito obrigado e esperamos você numa próxima.
Então é isso aí, pessoal. Agradecer a todo mundo que participou. A live vai ficar gravada aí, pode rever e pegar qualquer parte interessante aí para a gente discutir. Então é isso aí. Um abraço e até a próxima.